Imagine agentes invisíveis ao olhar romano, mas decisivos nas batalhas silenciosas que moldaram o destino da Grã-Bretanha. Eles não usavam armaduras brilhantes, nem marchavam em formação. Seus olhos eram suas armas, seus passos invisíveis e sua lealdade questionável. O Império confiou neles, depois os caçou. Quem eram esses homens? O nome deles quase desapareceu da história, até agora. Durante o período da ocupação romana na Grã-Bretanha, surgiu uma unidade tão enigmática quanto eficaz: os Arcani, ou Ariani. Esses homens não seguiam as regras da guerra tradicional. Eles espionavam, vigiavam e se infiltravam tanto entre os inimigos quanto dentro do próprio exército romano. Misturavam-se com a população, caminhavam pelas sombras e sussurravam segredos que decidiam guerras. Se havia movimento nas tribos bárbaras, eram eles os primeiros a saber. Mas quem realmente eram os Arcani? E por que, mesmo sendo essenciais, acabaram traídos pela própria máquina que os criou? Os Arcani eram uma fusão entre batedores militares e espiões secretos, atuando principalmente nas últimas décadas da presença romana na Grã-Bretanha. Eles não eram soldados comuns, não marchavam em paradas, nem se exibiam em fortalezas. Sua função era mais sombria, mais estratégica e vital para a sobrevivência das legiões. Esses agentes operavam à margem das estruturas oficiais, infiltrando-se tanto entre os inimigos quanto entre os próprios aliados. Seu talento para desaparecer entre os povos locais fazia deles peças-chave para o sucesso romano. Com aparência, língua e costumes semelhantes aos dos nativos, passavam despercebidos. Mas seus olhos estavam sempre atentos, suas orelhas sempre abertas. E mais, muitos deles eram mercenários, o que indica que, apesar de servirem a Roma, sua fidelidade era frequentemente comprada. Dinheiro, proteção, vantagens, tudo isso os movia. E essa combinação de utilidade e instabilidade transformava os Arcani numa faca de dois gumes, indispensáveis para Roma, mas também perigosamente imprevisíveis. Eram eles que levavam aos generais informações valiosas, deslocamento de tropas bárbaras, clima político nas regiões ocupadas, ameaças internas dentro das próprias legiões. Eles eram os olhos invisíveis de um império que precisava ver além do campo de batalha. Se você chegou até aqui, é porque busca mais do que curiosidade. Você valoriza aquilo que a maioria ignora, as histórias escondidas nas sombras da história. Então não deixe esse conteúdo se perder. Deixe seu like agora mesmo. Isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo merece ser visto por mais pessoas. E se você ainda não faz parte do canal, se inscreve agora. Porque aqui, cada vídeo é uma viagem pelas tramas esquecidas do Império, onde o que Roma tentou enterrar, a gente desenterra junto. Clica no botão, entra para nossa legião de buscadores da verdade. Porque história assim não se encontra em qualquer lugar. A verdadeira força de Roma na Grã-Bretanha não estava apenas nas muralhas de pedra, nas legiões alinhadas ou nas estradas perfeitamente traçadas. Estava também nas informações que os Arcani conseguiam colher em silêncio. Eles eram como nervos expostos do Império, captando cada sinal de perigo antes que ele virasse guerra declarada. A missão era clara: vigiar tribos hostis, mapear regiões desconhecidas, prever ataques, infiltrar-se em aldeias e acampamentos inimigos sem levantar suspeitas. Mas não se limitavam aos bárbaros. Parte do seu trabalho incluía observar o próprio exército romano, generais desconfiados, soldados insatisfeitos, alianças obscuras. Eles denunciavam o que ninguém mais ousava dizer. Esse sistema de inteligência interna era um mecanismo sofisticado para os padrões da época. A Grã-Bretanha era um território instável, cheio de revoltas locais e climas hostis, e Roma precisava de olhos em todos os cantos, olhos que não fossem vistos.
O curioso é que, mesmo sendo tão essenciais, os arcani são mencionados apenas uma vez em registros históricos oficiais. Isso os transforma em um dos maiores enigmas da história militar romana. Uma existência confirmada, mas quase esquecida. Existe uma expressão entre historiadores que define palavras raras demais: rapax legomenon, um termo usado quando uma palavra aparece apenas uma vez em todos os registros conhecidos. E é exatamente o caso de arcani. Isso significa que tudo o que sabemos sobre essa unidade vem de uma única menção histórica, feita pelo historiador romano Ammiano Marcelino, que viveu no século IV d.C. Essa escassez de registros levanta mais perguntas do que respostas. Será que os arcani eram tão secretos que Roma os ocultou de propósito? Ou sua função era tão informal e flexível que não se encaixava nas categorias militares tradicionais? Silêncio das fontes parece, paradoxalmente, confirmar o quão perigosos e confidenciais esses agentes eram. Ammiano menciona os arcani apenas de passagem, sem detalhar táticas, nomes ou números. Mas é justamente esse silêncio que amplifica o mistério. Uma unidade inteira dedicada à espionagem, dissolvida em segredo, mencionada só uma vez, e ainda assim essencial para o equilíbrio de um império inteiro. A ausência de evidência é, nesse caso, uma prova do quão profundos esses agentes atuavam. Eles existiam fora dos livros, fora da glória, mas dentro do jogo real do poder. A base de atuação dos arcani era uma zona tensa e estratégica. A região entre a muralha de Adriano e o Valum, um sistema de fossos defensivos ao sul da muralha. Esse espaço não era apenas uma linha geográfica, era o pulso de tensão constante entre Roma e os povos nativos. Ali, o terreno era instável. As tribos britânicas observavam cada movimento romano com desconfiança. E os soldados romanos, por sua vez, temiam traições e revoltas internas. Nesse ambiente, os arcani se moviam com liberdade e propósito. Não usavam insígnias, não se prendiam a postos fixos. Eles entravam e saíam de aldeias, tavernas, fortalezas, fingindo ser quem não eram. E o faziam com maestria. É provável que muitos desses agentes fossem recrutados entre os próprios habitantes locais, especialmente aqueles familiarizados com as línguas e costumes das tribos. Isso lhes dava uma vantagem natural. Sabiam como se vestir, como falar, o que comer e o que evitar para não despertar suspeitas. Eram fantasmas com sotaque local e Roma sabia o valor disso. Esses espiões não lutavam com espadas, mas suas palavras e relatórios tinham o poder de mover legiões. Nem todos os arcani vestiam a lealdade como uma toga romana. Muitos deles eram mercenários, homens de origens diversas, atraídos pela promessa de moedas e status. Essa característica colocava os arcani em uma zona moral cinzenta, úteis demais para serem ignorados, mas perigosos demais para serem plenamente confiáveis. Enquanto as legiões obedeciam a comandos diretos, os arcani obedeciam a interesses e acordos ocultos. Suas motivações variavam. Alguns lutavam por Roma, outros por sobrevivência. E havia os que agiam simplesmente pelo lucro. Era um jogo de aparências e segredos, onde a verdade tinha preço. Esse aspecto também ajuda a explicar por que a unidade foi, mais tarde, dissolvida. Uma força que sabe demais, que circula livremente entre aliados e inimigos e que responde mais ao ouro do que ao dever, inevitavelmente se transforma numa ameaça interna. E mesmo assim, Roma os manteve ativos por anos. Por quê? Porque os arcani entregavam resultados. Antecipavam ataques, revelavam complôs, interceptavam alianças bárbaras. Eles alimentavam o império com aquilo que nenhuma legião armada podia oferecer: informação em tempo real. Mas o preço disso
um campo minado de traições, silêncios comprados e verdades vendidas. Tudo o que é mantido nas sombras por muito tempo, uma hora apodrece, e com os Arcani não foi diferente. Apesar de sua importância tática, a confiança que Roma depositava neles começou a ruir quando surgiram denúncias de que muitos estavam se envolvendo em conspirações e traições internas. A situação ficou insustentável. O próprio general Flávio Teodósio, pai do futuro imperador Teodósio I, foi o responsável por dissolver oficialmente a unidade dos Arcani. O motivo? Envolvimento direto em esquemas obscuros, alianças suspeitas e vazamento de informações sigilosas. Ou seja, os mesmos homens que um dia ajudaram Roma a evitar guerras passaram a alimentar a instabilidade que tentavam conter. Era como se o remédio tivesse se tornado veneno. E Roma, ao perceber isso, cortou o mal pela raiz. A dissolução dos Arcani é um episódio simbólico. O império, mesmo gigantesco, era vulnerável ao colapso interno. E quando seus próprios agentes secretos cruzavam a linha da lealdade, a única resposta era o silêncio definitivo. O apagamento da unidade, o sumiço dos registros, o banimento do nome. Roma os apagou da história. Mas o eco da existência deles ainda nos intriga. O fim dos Arcani não foi apenas o término de uma unidade militar. Foi um alerta silencioso de que até o império mais poderoso da Terra poderia ser corroído de dentro. A dissolução dos espiões marcou um ponto de virada. Roma já não confiava nem em seus próprios olhos ocultos. A Grã-Bretanha, já instável, se tornava ainda mais vulnerável. Sem a rede de vigilância dos Arcani, Roma perdeu parte de sua capacidade de antever revoltas, identificar traições e conter alianças entre tribos bárbaras. O vácuo deixado por esses homens não foi preenchido, e isso se refletiria nos anos seguintes com o colapso gradual da autoridade romana na ilha. Flávio Teodósio sabia o risco. Eliminar os Arcani significava cortar uma rede vital de informações, mas também significava proteger o império de um veneno interno. Foi uma decisão amarga, estratégica, fria, um corte limpo feito para evitar uma infecção mais profunda. Mas para os agentes que sobreviveram ao expurgo, restou o anonimato, o esquecimento e, quem sabe, a sobrevivência na forma de lendas. Afinal, alguns acreditam que os Arcani não desapareceram, apenas trocaram de mestre. A história oficial encerra os Arcani com a sua dissolução, mas há quem acredite que nem todos desapareceram. Alguns estudiosos e autores sugerem que esses agentes secretos podem ter se reinventado fora da autoridade romana, continuando suas atividades clandestinas como mercenários, informantes ou até mesmo como traidores, infiltrados entre as tribos rebeldes. Imagine o impacto disso. Homens treinados por Roma, conhecedores da estrutura militar, rotas de suprimento e fraquezas táticas, agora trabalhando contra o Império. Esse tipo de conhecimento não se apaga. E num território cada vez mais hostil, é possível que os ex-Arcani tenham se tornado peças-chave em revoltas que fragilizaram a ocupação romana. Se isso for verdade, então os Arcani não foram apenas espiões, foram sobreviventes do colapso, testemunhas de um império em decadência e talvez até agentes da sua própria ruína. O que nos resta hoje são fragmentos, um nome raro em documentos antigos, uma menção sussurrada por Amiano Marcelino e um silêncio pesado nos registros militares. Mas a ausência de detalhes não apaga sua importância. Pelo contrário, torna sua história ainda mais fascinante. Afinal, os maiores segredos da história são os que nunca foram totalmente revelados. Os Arcani foram mais do que uma unidade esquecida. Eles foram um símbolo da sofisticação silenciosa do Império Romano, onde nem tudo se resolvia com espadas ou escudos.
Às vezes, a guerra era vencida com informações sussurradas na noite, com relatórios passados de mão em mão, com olhos atentos que jamais piscavam. Mesmo com seu nome varrido dos registros, a atuação deles deixou um rastro. A simples menção em uma única fonte já basta para sabermos que existiram, influenciaram e talvez manipularam os rumos da Grã-Bretanha romana. Sua história é curta, turva e envolta em mistério, mas talvez seja justamente isso que os torna tão fascinantes. Roma tentou apagá-los, mas você acabou de trazê-los à tona. Se essa história te surpreendeu, deixe um like e compartilhe com quem também ama descobrir os bastidores sombrios do império mais poderoso da antiguidade. E se você quer continuar explorando as verdades que a história tentou enterrar, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui cada vídeo é uma escavação no passado e cada descoberta uma provocação ao presente. Porque no fim o que foi oculto ainda vive nas entrelinhas. Se esse conteúdo te ensinou algo novo, se despertou em você a sensação de ter descoberto um pedaço oculto da história, então retribua esse momento com um simples gesto. Deixe o seu like agora. Isso nos mostra que vale a pena continuar trazendo à tona essas histórias esquecidas. Porque cada curtida é como um sinal silencioso dizendo: continue, isso me transforma. E se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Não apenas por mim, mas por você. Porque quem acompanha esse canal não assiste vídeos, vive descobertas. Então vem, se junte àqueles que não se contentam com o óbvio. Aqui, a cada história revelada, uma nova perspectiva nasce. E talvez seja exatamente disso que você estava precisando.